a tecnologia e a gestão de dados traz eficiência aos departamentos jurídicos? Bem-vindos ao Juridicast, seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Eu sou Leandro Ramos e hoje vamos explorar um tema cada vez mais presente no dia a dia das áreas jurídicas: o uso de dados e a inteligência artificial para otimizar a gestão jurídica nas empresas. E para nos ajudar a entender como essas tecnologias podem ser aliadas poderosas para advogados e gestores, temos o prazer de receber a Fernanda Bardi, que é diretora jurídica, compliance e sustentabilidade da Axê, e que trará sua visão prática e estratégica sobre o assunto. Fernanda, que bom tê-la aqui com a gente no Juridicast. Oi, Leandro, o prazer é meu. Super obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Fernanda. E pra gente começar, quais são os maiores desafios que os departamentos jurídicos enfrentam hoje em relação à gestão de dados? Ótima pergunta, Leandro. Acho que até antes de começar a falar um pouco desses desafios, acho importante a gente falar um pouco do que são esses dados. Tá. Então, a definição de dados, né? Se a gente pensar só na definição, eles são elementos brutos, desorganizados, não processados, e que por si só eles não vão ter um contexto, não vão ser úteis, né? São registros. Então, quando a gente fala de um departamento jurídico, a gente está falando de uma grande quantidade de dados. Por exemplo, e-mails, contratos, registros de opiniões, registros de processos, enfim, tudo que a gente lida de informação e no dia a dia aí de um departamento jurídico. Então aí é que vem o grande desafio, respondendo à sua pergunta, que é a falta de organização desses dados de forma que eles realmente possam ser úteis para tomadas de decisão, para uma utilização. E por quê? Porque historicamente o trabalho do advogado, ele é considerado um trabalho, né, obviamente intelectual, e tem uma tendência a ser muito personalíssimo. Tá. Então você faz uma consulta para um advogado, ele vai responder com base no conhecimento dele, na intuição, na opinião dele. Para um outro advogado, aquela mesma pergunta, ela pode ter um contexto diferente. E você conseguir transformar isso tudo, de fato, em dados estruturados é um grande desafio. Então, não só pela estruturação do dado em si, mas pelo armazenamento desses dados. Então, os dados acabam sendo arquivados de forma descentralizada. Então, cada advogado, muitas vezes, vai guardar ou arquivar os documentos, as suas opiniões, respostas a consultas no seu computador ou na sua rede, não necessariamente de uma maneira classificada, organizada. Então, esse é um outro desafio, né? A gente falou primeiro da organização, agora da qualidade desses dados, como que eles estão sendo armazenados. E eu acho que mais importante ainda quando a gente fala em dados é a cultura. Né, uma cultura de fato de catalogação de dados, onde você consegue registrar aquele dado, classificar para que ele serve, qual é a categoria dele, como que você vai utilizar aquele dado. Tudo isso é um grande desafio. Interessante. E, Fernanda, pela sua experiência, quais são os principais benefícios que um departamento jurídico pode obter ao implementar um sistema eficaz de catalogação de dados? Bom, quando a gente falar em catalogação de dados, a gente vai falar do como ele vai ser utilizado, né? E hoje a gente vai falar então muito da aplicação de tecnologia, né, em cima desses dados estruturados. E o que vai gerar com isso? Eficiência. Ok. Acho que eficiência é a grande palavra quando a gente falar do benefício de passar por um processo todo de estruturação, de catalogação de dados, vai ser a eficiência que vai ser gerada quando você aplicar a tecnologia em cima dele. Então, um exemplo, a revisão de contratos, né? Se você conseguir, de fato, estruturar os dados de forma que você consiga identificar padrões, por exemplo, de respostas, sugestões de alteração em alguma cláusula específica, e você aplicar a tecnologia neste processo, você vai reduzir substancialmente o tempo que um advogado vai gastar para fazer aquela análise ou revisão de contrato e com isso liberá-lo para fazer outras atividades muito mais estratégicas e que vão gerar muito mais valor. Então a gente está falando em eficiência de tempo, mas também eficiência de recursos, né? Recursos financeiros, de pessoas, ou seja, você vai ganhar e gerar muito mais valor para o negócio, tendo advogados estratégicos e não advogados fazendo atividades operacionais e repetindo. E nesse contexto, como que você vê a tecnologia, né? Especialmente a inteligência artificial, transformando a maneira como os dados são geridos nos departamentos jurídicos? Leandro, acho que, olha, se eu fizer as contas, eu já trabalho em departamentos jurídicos como advogada há mais de 20 anos. Tá. Já trabalhei em diferentes empresas, com diferentes níveis de maturidade tecnológica. E eu posso te dizer, assim, com base em todas as empresas que eu trabalhei, e acredito que em todas, que existe muita oportunidade de melhoria em eficiência. Então, hoje a gente tem muito advogado fazendo tarefas que são muito operacionais,
tarefas que são, como eu comentei antes, né, repetidas, por exemplo, opiniões jurídicas que são muitas vezes respondidas para várias pessoas, a mesma pergunta, por exemplo, e ela não está de uma certa forma estruturada para que isso seja um processo automatizado de resposta, então o advogado vai responder aquela dúvida várias vezes, e a IA aplicada aí com dados estruturados, ela vem trazer essa eficiência, né, e isso vai revolucionar, já está revolucionando a forma como os departamentos jurídicos hoje trabalham e fazem essa gestão de dados, porque justamente a gente passa a entender e olhar para o dado de forma estratégica. É o dado que vai fazer, de fato, com que essa eficiência venha por meio da tecnologia. E para quem ainda está no início dessa jornada, no seu entendimento, Fernanda, quais são os passos iniciais que um departamento jurídico deve seguir para começar a implementar soluções de IA na gestão de dados? Eu não sei se tem a resposta certa aqui, tá, Leandro? Eu tenho a minha experiência. Que eu acho que conta muito. Sem dúvida. Eu já venho numa jornada de simplificação, automação, em busca de eficiência em departamento jurídico há muitos anos. Antes da gente estar falando de inteligência artificial, mas olhando para automação e tecnologia como um todo. E eu já tentei inverter o processo e começar buscando ferramentas de tecnologia para colocar e implementar no departamento jurídico, sem olhar para os dados. E não funcionou. Por quê? Por vários motivos. Você não engaja as pessoas porque você não consegue ver de maneira muito clara aquele benefício para ela. Você vê benefícios, por exemplo, se você implantar um software, óbvio que você vai ter os seus dados todos, né? Por exemplo, uma gestão de contratos, ela vai estar toda estruturada, você consegue acompanhar SLA, você consegue ver, por exemplo, quantidades, demandas, mas o trabalho em si do advogado, ele não vai ter esse ganho, porque a tecnologia não vai fazer esse trabalho do advogado, que é, como eu falei, evitar com que ele faça tarefas repetidas, trazer eficiência, mostrar como que ele já avaliou aquela cláusula antes e como que ele pode avaliar agora. Quando você pega, inverte e começa olhando para os dados, fazendo esse processo que eu falei de organização, de estruturação e alimenta corretamente a sua ferramenta de tecnologia, o ganho ele é imediato. Então, rapidamente você ganha o engajamento da equipe, das pessoas para realmente começarem a utilizar aquela ferramenta. Caso contrário, você tem que ficar, já com uma tecnologia que foi implementada, você tem que ficar treinando e colocando os dados e gerando novos dados, e aí o processo vai ser muito mais demorado de você efetivamente conseguir a eficiência que eu estou falando na atividade do advogado. E aí eu estou pensando aqui, né, muitos dos nossos ouvintes podem estar se perguntando, tá, mas qual é um exemplo prático, né, que a gente pode usar IA de forma eficaz nos departamentos jurídicos? Bom, são várias formas. Tá. Primeira que eu vejo que tem um ganho imediato é no consultivo. Como eu comentei aqui já algumas vezes com você, de várias vezes a gente ficar respondendo a mesma pergunta para várias pessoas na organização. Então, numa empresa grande, né? Hoje, onde eu trabalho, no Axê, tem mais de 5.000 colaboradores. Imagina quantas vezes uma mesma pergunta chega para o departamento jurídico, seja por uma questão trabalhista ou uma dúvida sobre o código de conduta. E a gente acaba tendo que parar e responder aquela pergunta. Você responde por Teams, você responde por e-mail, você responde pelo celular ou pessoalmente, da forma que for aquela pergunta. Se você consegue registrar, que aí é o processo que a gente está falando aqui, né, de estruturar os dados, quais são as perguntas mais frequentes, quais são as respostas que são dadas, e tudo isso está estruturado e você aplica a tecnologia, como, por exemplo, em um assistente virtual, você já não precisa mais ficar respondendo, porque você já vai ter lá o seu assistente virtual respondendo todas aquelas perguntas da maneira que você responderia, porque você estruturou a sua resposta, alimentou a inteligência artificial e ela vai responder da maneira que você responderia, não da maneira como eventualmente ela vai buscar na internet ou em algum outro lugar. Um outro processo, e que eu acho que está bastante avançado até com o uso de inteligência artificial, é a gestão do contencioso. Tá. Então, um exemplo recente onde eu implementei, a gente usou a inteligência artificial para olhar toda a nossa base de processo trabalhista. Não só a nossa base, mas também com toda a base nos tribunais relacionados, né, à indústria farmacêutica. Com isso, a gente conseguiu identificar tendências, regiões onde a gente perde mais, região onde a gente ganha mais. Quando a gente perde um processo, por que a gente perde aquele processo? Se a gente ganha um processo, por que a gente ganha? Com isso, a gente conseguiu fazer um plano de ação e atuar de fato na causa raiz, né? E não ficar só defendendo lá no tribunal, mas efetivamente olhando para os nossos processos e entendendo tudo que a gente tinha que mudar de fato para conseguir
ter cada vez mais êxito. Fernanda, você acha que a catalogação de dados e a IA, elas podem ajudar na tomada de decisões estratégicas dentro de um departamento jurídico? Sem dúvida, Leandro, sem dúvida, esse é um grande diferencial para o advogado que realmente souber usar a inteligência artificial com dados estruturados, porque com essa ferramenta vai ser possível que os advogados tomem essas decisões, recomendações no dia a dia, baseados sempre em dados concretos, não apenas no que eles acham, no que eles conhecem e têm experiência. A realidade nas empresas, que é muito diferente do escritório de advocacia, a gente não tem tempo para ficar quando tem que tomar uma decisão, quando a gente tem que se posicionar, a gente não tem tempo para parar, para se aprofundar naquele tema. Muitas vezes, enfim, você sabe também, na condição aí da sua empresa, a gente tem que ter agilidade. As empresas são dinâmicas, as coisas estão acontecendo todas em paralelo e você tem que tomar decisões de forma rápida. Com a IA, você tendo esses dados e essa possibilidade, de identificar padrões e tendências com base em grandes volumes de informações, isso vai capacitar o advogado para tomar a melhor decisão no menor tempo possível. E, Fernanda, agora eu gostaria de explorar um pouco a relação dos departamentos jurídicos com os escritórios, tá? E nesse quesito, como você entende que a catalogação de dados nos departamentos pode impactar a relação com as bancas jurídicas que prestam serviço para esses departamentos jurídicos? Leandro, acho que a relação de departamentos jurídicos com os escritórios de advocacia, ela é uma relação de parceria que não vai mudar. Tá. Mas ela vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Por quê? Com a aplicação de inteligência artificial, com dados todos estruturados, isso vai fazer com que a comunicação entre os advogados internos e os escritórios seja muito mais eficiente. Os documentos vão ter mais qualidade, o tempo vai ser reduzido de resposta. Os escritórios tendo acesso a dados bem estruturados, eles vão poder produzir melhores defesas, os pareceres vão ser mais assertivos, porque eles vão olhar de fato para a situação daquela empresa de uma forma muito mais personalizada. Por exemplo, quando você fizer um escritório, fizer uma análise de chance de perda de um processo, ele não vai olhar só para aquele tema, como que ele está no judiciário, quais são as jurisprudências, mas ele vai olhar de fato como aquele tema é aplicável e tem sido decidido, por exemplo, para aquela empresa específica. Ou seja, um parecer mais assertivo e mais, sem dúvida, personalizado para aquela empresa, não só para o tema jurídico em si. E aí, de que forma que você acha que os escritórios de advocacia podem se beneficiar da utilização de dados estruturados pelos departamentos jurídicos, para, no fim, eles melhorarem a prestação de serviços? Com certeza, eu acho que tem uma grande oportunidade dos escritórios terem uma relação muito mais próxima com os departamentos jurídicos, uma relação mais personalizada, como eu falei. Eu vejo uma grande oportunidade aí de atuação proativa dos escritórios. Então, se eles conhecem de fato a empresa, se eles têm acesso a dados, o escritório conhece melhor o cliente e ele pode identificar áreas de risco e situações que talvez o próprio departamento jurídico não tenha ainda identificado e pode ser uma ótima oportunidade, por exemplo, de melhorar e estreitar essa parceria de escritório e departamento jurídico. E, Fernanda, quando a gente fala de uso de dados e mais, de tecnologia, uma questão que não dá para ficar de fora é a questão da segurança, Uhum. E aí, nesse quesito, quais são as preocupações de segurança e privacidade que, no seu entendimento, devem ser consideradas ao implementar soluções tecnológicas para a gestão de dados, sobretudo jurídicos? Não, essa pergunta é super importante, Leandro. Eu converso muito com advogados de escritório, advogados de departamento jurídico, E essa é uma grande preocupação, eu acho, comum, para todo mundo. Por quê? Porque a gente sabe que um departamento jurídico, os advogados como um todo, eles lidam com informações que são sensíveis, informações confidenciais. Então, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de privacidade, eu até vou adicionar aqui uma outra preocupação, que é a preocupação ética. Tá. Ela tem que ser considerada sempre um pilar mais importante quando a gente falar em automação aí de departamento jurídico. Quando a gente fala de segurança, a gente vai pensar, então, em todos os padrões, de segurança e o mais elevado e moderno possível. A gente vai falar de proteção contra acessos não autorizados, criptografia, monitoramento de ameaças, fazer backups. Quando a gente falar em privacidade de dados, sem dúvida, a gente vai falar em conformidade com o LGPD, a gente ter, de fato, consentimento para fazer a coleta e a
catalogação dos dados ou utilizada a base legal adequada para a finalidade específica. A gente tem que trabalhar com a anonimização de dados sempre que possível e, acima de tudo, transparência, né? Tem uma política de privacidade clara que vai dar informação de forma mais acessível para que todos saibam como esses dados estão sendo utilizados e estruturados também é muito importante. Quando a gente fala de ética, o uso ético, né, da inteligência artificial é uma grande preocupação também no universo jurídico, sem dúvida. Isso porque podem existir, né, questões éticas quando a gente falar da tomada de decisões automatizadas baseadas nesses dados, né? Então, é importante garantir que a inteligência artificial não reproduza vieses e, para isso, é muito importante passar por um processo de organização e estruturação de dados, né? Garantir a qualidade desses dados. É muito importante também com essas decisões automatizadas, né? Por exemplo, uma recomendação jurídica, uma análise de risco, um processo de due diligence, por exemplo, que tenha, né, decisões automatizadas no final. É muito importante que esse processo todo, né, ele seja auditável, que ele seja compreensível, que ele não tenha subjetividade, que ele garanta uma revisão de um advogado sempre que necessário, para que isso, de fato, evite qualquer tipo, né, de discriminação ou injustiça nesse processo. Então, tudo começa com o dado, né? Para que a inteligência artificial funcione de maneira ética, o dado tem que ter bastante qualidade. E, Fernanda, como que você enxerga o futuro dos departamentos jurídicos com esse crescente uso de tecnologias? Olha, o futuro, eu vejo muito que os departamentos jurídicos vão ser muito, muito mais estratégicos, né, e menos operacionais. Esse sempre foi o meu desejo. Eu acho que em todas as empresas que eu passei, eu trabalhei bastante para reduzir atividades operacionais dos advogados. Vejo que a automação e a inteligência artificial, elas são as grandes respostas, né, para essa dor. E com certeza vai fazer com que os advogados, né, foquem em atividades que geram mais valor, atuem de forma proativa para mitigar riscos. Eu acredito que também no futuro os departamentos jurídicos vão ser muito mais ágeis, muito mais eficientes, com maior possibilidade, capacidade, né, de adaptação a mudanças regulatórias, mudanças de mercado em geral. Acredito que os departamentos jurídicos vão ser menores, enxutos. Acho que estruturas grandes, né, de departamentos jurídicos vão ser menos eficientes, então vão ter menos advogados usando a tecnologia. Mas eu não vejo isso como algo ruim, né, ou uma ameaça, longe disso. Eu acho que vão existir outras áreas de trabalho para os advogados, outras oportunidades, como, por exemplo, um advogado que vai saber fazer análise de dados, né, que é algo que a gente não tem hoje, tão frequente pelo menos, e que pode ser aí uma grande oportunidade para muitos advogados no futuro. E eu acho que é muito importante nesse processo, quando a gente fala em futuro, quando a gente fala em automação, inteligência artificial, a gente olhar também para os limites, né? Principalmente nesse momento que a gente está ainda de uma falta de uma regulamentação, mas é importante que a gente busque eficiência cada vez mais, mas que a gente tenha também esses limites claros sobre quais tarefas devem permanecer sobre controle humano, né? Com a revisão do advogado, em que toda vez, né, que, por exemplo, né, tiver um julgamento moral, ético, ou uma possibilidade aí de uma decisão automatizada prejudicar de fato a outra parte, que isso realmente ainda tenha e fique sob controle humano. Legal, Fernanda, nosso papo tá muito bom, mas a gente vai caminhando pro final. E aí, pra gente fechar aqui esse episódio, que conselhos você daria para outros executivos jurídicos que estão considerando investir em tecnologia para não só melhorar a gestão de dados, mas também trazer maior eficiência? Acho que o conselho que eu daria, sem dúvida, é para investir na organização dos dados, né? Olhar para os dados que são gerados dentro de um departamento jurídico de uma forma estratégica, porque, caso contrário, qualquer investimento em tecnologia pode ser desperdiçado. Também acredito muito num trabalho aí interno no departamento jurídico de olhar processos, mapear, identificar de fato onde estão as ineficiências, as oportunidades de melhoria, ter um foco, como a gente falou, muito grande em segurança, privacidade e nessas questões éticas que a gente contou. E lembrar também, acho que de um ponto importante aqui, para que de fato, né, a automação e a tecnologia estejam presentes e tragam essa eficiência toda que a gente falou, que vai ser importante investir em uma mudança cultural. Eu acho que
mudar a forma como o departamento jurídico trabalha exige, de fato, uma mudança cultural, investimento em treinamento, capacitação para a tecnologia dos advogados e, com isso, garantir que todos eles saibam, né, utilizar essas novas ferramentas de forma eficaz vai ser essencial. E que comecem, né? Acho que certamente tem que começar, esse processo veio para ficar, usar a tecnologia quanto antes, vai sem dúvida ser uma vantagem aí competitiva para qualquer departamento jurídico, advogado ou empresa. Muito bom, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer imenso tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado. Obrigada. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência Hervali, especialista em marketing e negócios jurídicos. E vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.